Se você quer saber o que é gamificação de verdade e como a gamificação pode te ajudar na sua sala de aula ou no seu negócio, eu preparei esse vídeo que vai desde as definições de gamificação até o seu uso prático no dia a dia. Em 2017, quando eu comecei a estudar sobre gamificação para o meu mestrado, eu encontrei poucos profissionais que atuassem diretamente ligados com o tema. Em geral, eu encontrei profissionais que atuavam nas áreas de comunicação, marketing e recursos humanos, que utilizavam a gamificação de forma pontual, porém desconectada do seu planejamento estratégico ou do seu planejamento pedagógico. E foi por isso que eu criei esse vídeo. Eu quero te mostrar como utilizar a gamificação para você vencer a concorrência, adicionar clientes à sua rede, trazer novas receitas e criar um ambiente de engajamento contínuo para o seu negócio. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Meu nome é Márcio Carvalho, eu sou mestre em gamificação, sou mestre pelo Instituto Federal e eu tenho atuado nos últimos anos ajudando empresas a utilizarem a gamificação intencional para criar produtos e serviços inovadores, através da coleta de dados, hiperpersonalização e geração de novas receitas. E quero te ajudar a fazer isso no seu negócio também. E apesar dos registros de gamificação terem origem no início do século XX, foi em 2011 que Sebastian Deterge e outros pesquisadores cunharam a definição do tema. Para os pesquisadores, a gamificação refere-se ao uso do design, elementos e características dos jogos em outros contextos, visando motivar, enganjar e favorecer comportamentos. Sendo a gamificação baseada no mundo dos jogos, é importante que a gente reveja esse conceito também. Pois em 1938, o pesquisador e historiador holandês John Huizinga escreveu um livro chamado Homo Ludens. Nele ele retrata as diferentes facetas dos jogos presentes na sociedade. Para o autor, os jogos estão presentes na dança, na poesia, na literatura e até mesmo na política. E entre as características descritas pelo autor para os jogos, está o conceito de que o jogo é uma atividade voluntária. Para o autor, o jogo é uma evasão da vida real, que segue seu próprio tempo e espaço, e nisso surge o conceito de círculo mágico. O círculo mágico é quando nós estamos tão imersos dentro de uma atividade que nós não vemos o tempo passar. As regras daquele ambiente podem ser diferentes do mundo real, e assim nós podemos ser mais criativos e fazer coisas que nós não esperávamos. Por outro lado, o jogo é uma atividade onde a repetição é possível, o erro faz parte do jogo, e sendo assim, nós não temos medo de errar e fazer novamente. Nós podemos aprender com esse erro para sermos melhores, termos estratégias mais interessantes para a nossa nova jornada. Além disso, todo jogo precisa de regras. Um jogo sem regras, ele é apenas uma brincadeira. Voltando à definição de Detergent e seus colaboradores sobre gamificação, eles posicionaram a gamificação entre dois quadrantes. Um que ia do brincar, sem nenhuma regra, ao jogar com toda a complexidade e as regras que tem um jogo, e o outro quadrante que vai desde os elementos, que são as partes dos jogos, até um jogo completo. Dessa forma, os pesquisadores posicionaram a gamificação entre o uso de elementos e o jogar, com todas as características e regras de um jogo. Os outros quadrantes ficaram com o design lúdico, entre o uso de elementos e o brincar, os brinquedos, entre o brincar e o completo, e os jogos sérios, entre o completo e o jogar. Nos jogos sérios também estão incluídos as simulações. Mas o que são então esses elementos em gamificação? Segundo os autores, elementos funcionam como blocos de montar. Eles obedecem às regras das mecânicas que utilizam as dinâmicas para guiar os comportamentos dos participantes. De forma mais detalhada, os elementos são os componentes visíveis, tangíveis em um sistema de gamificação, como pontos, emblemas e rankings. As mecânicas são as regras de como os participantes irão fazer para conquistar esses elementos. Da mesma forma, as dinâmicas são as interações e as reações dos participantes às regras, enquanto os comportamentos são atitudes e respostas dos meus participantes às dinâmicas que estão sendo propostas para eles dentro do meu sistema e da minha jornada de gamificação. E isso leva a uma questão muito interessante. Que tipo de blocos de montar de elementos você precisa para o seu sistema de gamificação, que estão mais adequados com a sua habilidade, do seu público e da sua rede? Você precisa de um slim bag que custa R$ 80, vem 500 peças e precisa de uma habilidade de uma criança de 3 anos para fazer esse desenvolvimento? Ou você precisa mesmo de uma Millennium Falcon da Lego que custa quase R$ 9.000, vem mais de 7.500 peças, mas precisa de uma habilidade de uma pessoa de 16 anos e provavelmente muito mais tempo para fazer a montagem? Para você ter uma ideia dos diferentes tipos de elementos e estratégias de gamificação utilizadas no mundo dos negócios, os primeiros registros remontam ao início do século XX. Nela,
A industrialização soviética trouxe o que eles chamavam de competição socialista ou emulações socialistas, onde os trabalhadores e empresas eram incentivados a competirem entre si e, dessa forma, aumentar a produtividade das fábricas ou até mesmo acelerar o processo de construção de pontes. Entretanto, todas as recompensas que eram oferecidas para os participantes nunca envolviam o ato de dar dinheiro, alguma coisa monetária. Sempre era alguma coisa tangível para eles que tivesse maior significado pessoal ou até mesmo significado para a sociedade, trazendo para eles algum destaque ou algum acesso a alguma coisa que para eles era mais difícil na época. E foi em 1984 que essas estratégias chegaram com força no mercado ocidental, através do livro The Game of Work, do pesquisador e autor Charles Conrad, considerado um dos precursores na área de gamificação. Eu vou aproveitar para mostrar alguns livros de publicações que são referência na área de gamificação e no mundo dos jogos. Esses livros foram publicados entre os anos de 2009 e 2012 e são uma excelente referência e fonte de informação para que você possa montar as suas estratégias de gamificação e jornadas gamificadas que fazem mais sentido para o seu público. Impulsionado pelo número de publicações e pelo crescente uso da gamificação no mundo dos negócios, fez com que a Gartner, em 2011, colocasse a gamificação como uma das tecnologias emergentes para ficar de olho. Durante os 4 anos que a gamificação ficou no quadrante do Gartner, entre 2011 e 2014, ela atingiu seu auge de expectativa em 2013 e caiu para o vale da desilusão em 2014. Talvez por causa da tecnologia para a coleta de dados que nós não tínhamos na época e nem o monitoramento da gamificação. Por isso, ela é uma grande aposta e tem uma expectativa muito grande para a gamificação agora em 2025. O Gartner acredita tanto na gamificação que em 2014, através do seu vice-presidente de pesquisas Brian Burke, ele criou um livro chamado Gamify. No livro Gamify, o autor mostra, além dos conceitos de gamificação, algumas das estratégias que ele fez através de consultorias dentro do próprio Gartner e as empresas que são associadas a ele. A gamificação na prática utiliza o seu planejamento e, através dele, utiliza estratégias de gamificação que vão criar automações para a coleta de dados. Esses dados vão trazer indicadores que vão reforçar as estratégias de engajamento e monetização da sua rede. Apesar de existirem muitos modelos e frameworks de gamificação, eu mesmo sou autor do Mágica, que é um modelo de gamificação intencional que utiliza a autorregulação da aprendizagem. Não existe um número fixo de etapas para o uso de gamificação, nem no mundo dos negócios e nem em sala de aula. O importante é alinhar os fundamentos da gamificação aos princípios do seu negócio e utilizar o seu planejamento estratégico, tornando um planejamento estratégico gamificado. A partir daí, criar um mapa de comunicação eficaz, que trará o feedback certo e no momento mais oportuno para os seus participantes. Ao implementar o sistema de gamificação, utilizando pontos, emblemas, rankings e outros elementos e mecânicas de gamificação, é importante que isso faça sentido para o seu negócio, para o seu participante. Além disso, esses indicadores vão servir como um mapa de sustentação para a gamificação, mostrando o que realmente está sendo efetivo, o que traz benefícios e sucesso para a sua empresa e para os seus colaboradores. Quando nós estamos falando em um sistema de gamificação, nós não estamos falando de um software, de um programa de computador. Nós estamos falando de como sistematizar o seu planejamento. Num planejamento estratégico gamificado, nós elencamos as atividades e os objetivos daquilo que é mais importante para o que é menos importante, dando mais pontos para aquilo que é necessário e menos pontos para aquilo que é desejável. Além das atividades que nós vamos pontuar aos participantes, é interessante também que a gente faça algum tipo de marcação e pontue a relação entre os participantes e o nosso sistema de gamificação. Isso serve entre a relação entre os próprios participantes, entre a relação dele com os nossos fornecedores e parceiros, ou até mesmo se nós desejarmos que eles façam uma associação em algum grupo específico. Por outro lado, nós também podemos utilizar emblemas. Emblemas servem para a marcação de conquistas não lineares, e dessa forma, nós também fazermos marcações, tags, nesses eventos que fazem significado para o nosso negócio e que nós podemos utilizar eles para coletar dados e depois criar estratégias ainda mais envolventes. A partir disso, é possível utilizar esses pontos para colocar os participantes em diferentes visões de rankings. Os rankings devem estar associados às estratégias e categorias que fazem mais sentido para você ou para o seu negócio. Dentro disso, tudo isso deve terminar em um mercado de trocas. E ao montar um sistema de gamificação, eu devo também criar um mapa comportamental da jornada dos meus participantes. Essa imagem que eu utilizo sempre nas minhas palestras
e também ajudo os meus alunos de mentorias e workshops a criarem a sua própria imagem da sua jornada no seu sistema de gamificação. Eu uso como exemplo um cliente em uma plataforma SaaS. Numa plataforma SaaS, o primeiro nível é tornar um visitante em um usuário. Para isso, eu vou pontuar o seu cadastro na plataforma e o seu primeiro acesso. A partir disso, eu vou liberar para ele o acesso a um documento exclusivo que vai ajudar ele com informações que ele possa performar mais e tirar mais proveito da minha plataforma. E posso também dar para ele um desconto, por exemplo, de 5% para a primeira compra. Com isso, eu vou estar deixando ele mais perto do nível 2, que é quando eu quero que ele vire um cliente. E estando ele no nível 2, já sendo um cliente da minha plataforma, o próximo passo é que ele vire um cliente frequente. Então, esse vai ser o nível 3. Para isso, eu posso dar para ele, por exemplo, um desconto de 10% e associar isso a um ticket alto, a um número maior de itens no seu carrinho de compra. E ao invés de eu liberar um recurso físico ou digital, eu posso liberar para ele, por exemplo, uma reunião com um técnico ou especialista da minha área ligado ao seu produto, que vai fazer com que ele tenha mais entendimento, use mais a plataforma e até mesmo faça mais compras. A partir do nível 3, quando ele já é um cliente frequente, o próximo passo vai ser que ele me ajude a trazer novos clientes para minha plataforma. Então eu vou incentivar ele, dando um cupom para ele de afiliado que ele vai poder compartilhar nas suas redes e assim trazer novos participantes que vão ter tantos benefícios quanto ele. Cada etapa do meu sistema de gamificação, cada nível, então deve estar associado àquilo que eu espero desse meu participante. Imagine que se em cada etapa ele colaborar com alguma coisa e eu conseguir ajudá-lo no acesso ao próximo nível, ele pode chegar a ser um embaixador da minha marca ou até mesmo conselheiro. Ele pode participar das discussões que envolvem o surgimento de novos produtos, do uso de novas tecnologias, de abordagens ou até mesmo mudar totalmente a comunicação que a sua empresa faz hoje. Eu quero aproveitar para destacar a importância do mercado de trocas em um sistema de gamificação. De nada adianta você dar pontos, emblemas e montar rankings para os seus participantes e os itens que constam no seu mercado não sejam de interesse para eles. Você pode, inclusive, trazer cotas de patrocínio através de fornecedores e outras empresas interessadas na sua rede, trazendo para isso uma economia ou até mesmo uma receita adicional para o seu negócio. Entretanto, para que isso dê certo, você precisa conhecer genuinamente seu participante, saber o que ele deseja, o que tem mais significado e o que vai fazer com que ele tenha as ações de forma mais constante na sua plataforma, aumentando assim o engajamento e a sua motivação. Agora você já sabe o que é a gamificação de verdade e o que ela pode fazer pelo seu negócio e pela sua sala de aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre o assunto, eu sou um dos autores do livro O Jogo dos Negócios. Aprenda a gamificar a sua empresa e vencer a concorrência. Ele é um guia prático para o uso da gamificação nos negócios no dia a dia. Ele está disponível na Amazon e também no Clube dos Autores. E eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo.